Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme prometido, alguns conceitos, alguns conteúdos da nossa aula de fotografia, eu vou ter que fazer um estúdio, tá? Eu sei que eu já posso ter comentado com esse primeiro tópico em sala de aula virtual, mas é sempre bom repassar, tá? Primeira coisa, o que é fotografia, tá? Se a gente pegar a palavra fotografia, tá? Ela é uma variação de uma palavra grega, de palavras gregas no caso. Foto seria luz e grafia seria escrever. Então, a grosso modo, fotografia significa escrever com a luz. Para isso, eu peguei essa fotografia aqui do Renan Cepeda, que eu acho que é um ótimo exemplo de uma técnica que, aliás, eu vou ensinar um pouco mais para frente, tá? De repente no final do curso, chamada light painting, que se você traduzir realmente ao pé da letra, significa pintando com a luz, tudo bem? É uma imagem que foi feita no período noturno, com uma câmera com longa exposição. Eu vou explicar daqui a pouco o que é longa exposição. E para fazer essa casa pintada, o autor realmente utilizou uma lanterna e foi preenchendo durante um determinado tempo. Essa foto ela pode ter sido tirada em 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. É um tempo um pouco maior do que o convencional, né? No caso, frações de segundos. Então, o que é importante vocês entenderem o conceito de que fotografia significa você pintar com a luz? Como é que funciona os nossos olhos? Tá? Normalmente, quando você pega um livro sobre fotografia, os primeiros capítulos eles vão abordar exatamente o que eu falei, o significado, a etimologia da palavra fotografia, além de uma aulinha básica ali de anatomia dos olhos. Tá? Então, você vai ter um desenho do olho, você vai ter lá a íris, você vai ter lá a parte que vai falar dos bastonetes. Normalmente, ninguém lê esse tipo de coisa, tá? Mas como é que funciona os nossos olhos? É muito parecido com uma câmera fotográfica, tá? A câmera fotográfica DSLR, que mais tarde eu vou ensinar a usar, a câmera fotográfica do seu celular, por exemplo, a tecnologia ela é muito semelhante. Com certeza vocês já ouviram alguém falar, ou já viram uma imagem de uma câmera escura. Eu provavelmente mostrei para vocês em sala de aula, tá? Uma câmera escura, ela é, vamos dizer assim, a avó da fotografia, tá? A fotografia não é uma invenção propriamente dita. Ela é, vamos dizer assim, era uma meta a ser batida principalmente por pesquisadores franceses e ingleses, tá? Qual era a meta? Você capturar aquela projeção que era feita com a câmera escura, tá? Esse é um recurso que é utilizado há séculos, inclusive. Então, como é feita uma fotografia? Uma superfície fotossensível, ou seja, sensível à fotografia, à luz, perdão, ela vai agir no determinado tempo em relação às ondas de luz, umas mais fortes, umas mais fracas. Então, por exemplo, como é que a gente enxerga as coisas na realidade? Como é que eu enxergo esse celular? Eu preciso de uma fonte de luz, tudo bem? A fonte de luz, a iluminação, é a matéria-prima da fotografia. No caso aqui eu tenho uma série de refletores sobre a minha cabeça. Essas luzes batem as ondas, elas incidem sobre o objeto, refletem em direção aos meus olhos. Tá? Exatamente igual a uma caixa escura, uma câmera escura, tudo bem? O mundo ele é tal qual, então, eu vejo? Não. A gente percebe o mundo tal qual, existe uma possibilidade, uma limitação biológica da nossa parte. Por exemplo, um gato não enxerga o mundo tal qual eu enxergo. Um cachorro, uma águia, etc. Tudo bem? As cores são a mesma coisa. Por que esse celular, a capinha dele pelo menos, é vermelha? Porque esse material da capinha, ele absorve todas as cores, menos esse vermelho. Tudo bem? De repente, uma escada laranja, aí da sua frente você pode ter um estojo vermelho, rosa, verde. As cores desses objetos você só consegue enxergar porque aquela cor visível é a única que o objeto não absorve, tudo bem? Absorve todas as outras cores, menos aquilo ali, certinho? Então é importante a gente entender o conceito, como funciona o olho humano, porque através disso, baseado nessa tecnologia, é que foi criada a câmera fotográfica e também, mais para frente eu comento um pouquinho, a tecnologia que vai trabalhar com a conversão de cores, tudo bem? Sistema RGB, certinho? Em fotografia, existe um termo muito comum que se chama exposição, tá? A gente tem uma fotografia aqui, ó. Pode colocar outra fotografia para a gente ver. Exposição
vamos dizer assim, alguém vai fazer um comentário, uma foto está bem exposta, está mal exposta. O que significa isso? Os elementos essenciais na fotografia, eles têm que estar com uma certa, vamos dizer assim, exposição adequada, nível de iluminação adequado, tá? Às vezes você vai fazer uma foto, por exemplo, à noite, ou melhor, durante o dia, e o céu está muito claro e você vai fotografar, de repente, alguma área que tem um contraste muito grande. Pode estar na sombra, por exemplo. O nível de refração de luz do céu comparado com um prédio na sombra é muito diferente, tá? Então você vai ter que escolher especificamente para o que você vai dar prioridade na exposição da sua foto. Você vai dar prioridade para o prédio? Se você fizer isso, para uma boa iluminação do prédio, para que o prédio fique nítido na foto, com as suas cores, texturas e formas, você tem que entender que esse contraste vai fazer com que o céu estoure. Isso é um termo muito comum. O que é o céu ficar estourado? Ele perder completamente a definição. Ele vai ficar provavelmente todo branco. Se você fizer a exposição para o céu, provavelmente as áreas mais escuras, como sombra, elas vão ficar subexpostas, tá? Então, superexposta é porque está acima do nível ideal de exposição. Aqui vocês estão me vendo, por exemplo, tá? Eu estou com o nível de exposição ideal. Vocês conseguem ver detalhe da minha camisa, vocês conseguem ver meu rosto, não tem nada aqui estourando, tá? Muito branco ou completamente no breu, subexposto, tudo bem? Então, essa imagem aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, do CCBB, só um aviso, tá? Nenhuma imagem, a não ser que você faça parte ali do Dogma, que é uma escola dinamarquesa de cinema, nenhuma imagem vai sair da câmera, e vai direto para mídia, para impressão, o que quer que você faça. Toda a imagem vai ter que passar por um certo nível de processamento, tá? Por quê? Porque a sua câmera, por melhor, mais cara que ela seja, ela não consegue competir com o nível, por exemplo, de contraste que os nossos olhos têm e, por exemplo, de saturação de cores que os nossos olhos têm. Então, sempre, provavelmente, você vai ter que dar uma subida na saturação para compensar com a realidade, não é nem deixar um pouco mais bonito. Aqui eu exagerei um pouquinho na saturação, tá? Se você comparasse a foto com o que era a iluminação do CCBB, a iluminação original, assim, na minha vista, estava um pouquinho a menos, tá? Só que para deixar essa foto um pouquinho mais atraente, eu exagerei um pouquinho na saturação. Você vai ter que, de repente, dar uma diminuída no contraste, você vai ter que, por exemplo, dar uma iluminada seletiva aqui na região de baixo do piso, você vai ter que diminuir as luzes da iluminação do prédio, porque estava super exposta, ou seja, estava estourando, estava muito claro, tudo bem? Então, tenha em mente que, raríssimas exceções, a sua fotografia não vai sair direto da câmera para o seu Facebook, para o seu Instagram, tem sempre que passar por um processo de adaptação, certinho? O que não dá, e que eu costumo falar para os meus alunos de comunicação visual, é que você tem que ter um pouco de cuidado na hora de ficar dando regra, tá? Essa foto está certa, essa foto está errada, baseada na composição, no equilíbrio, na falta de equilíbrio, na iluminação também, por exemplo. A gente tem uma outra foto onde a gente vai trabalhar com um nível de exposição fora do padrão, tá? A gente pode dizer que ela está fora do padrão de exposição convencional. A gente não pode dizer que ela está errada. Essa foto, por exemplo, ela está um pouquinho acima do nível de exposição ideal, tá? Principalmente na região das luzes. Por quê? Eu quis deixar um pouquinho acima, que é para dar um caráter, uma característica um pouco mais lúdica, entendeu? Então, de repente, para o gosto de algumas pessoas, pode não estar adequado, pode estar claro demais, mas para a noção que eu quis passar para essa foto, ela acaba cumprindo bem o seu papel, tá? E tem uma outra imagem, quer ver? Que aí é com um certo nível de contraste a mais, em boa parte da fotografia, pelo menos mais de 50%, não chega a ser 50%, mas em 1/3 da imagem, você percebe aqui, ó, essa parte superior, que está um breu quase que total. Tá? É realmente para trazer uma carga emocional um pouco mais pesada, tudo bem? Aqui na parte de baixo, principalmente onde está a personagem, no canto direito da foto, eu deixei uma exposição um pouco mais próximo do padrão. Então aqui ela está um pouco melhor exposta, tudo bem?
dei uma certa exagerada ali na saturação da cor, sem aumentar o brilho, tá? Tá escuro, mas está com uma coloração um pouco mais forte. É uma mistura de lúdico com um clima um pouco mais denso, entendeu? Outro exemplo que eu vou passar aqui para vocês é que eu peguei na internet, essas duas fotos não são minhas, tá? Essas são. Mas as duas próximas fotos não são minhas. Quer ver? Um exemplo de low key. Tudo bem? O que é low key? Seria um nível de exposição baixo. Tudo bem? É justamente para trazer um ar mais pesado, contrastado, melancólico. Como é que a gente faz esse tipo de fotografia? Você pode perceber que algumas regiões no rosto do personagem são fundamentais. Por exemplo, a mão, mas principalmente o rosto do lado direito ali do personagem, tá? Ali ainda está com o nível de exposição adequado. Você poderia ter deixado ele um pouco mais subexposto. Não estaria errado, tá? De novo, aí é uma questão de gosto. Eu preferiria até que essa imagem tivesse um pouquinho mais escura. Mas aí é uma questão de gosto. Você tem que saber qual é a função dessa imagem, qual é o contexto que ela está sendo utilizada. Você nunca julga uma imagem pura e simplesmente pela questão estética, certinho? E em contrapartida, a outra imagem que a gente tem, se essa era a low key photography, ou eu não vou tentar traduzir o nome, tá? Mas é fotografia low key, tudo bem? A outra foto seria high key, ela está estourando um pouco, tudo bem? Qual que é a mensagem, de repente, o clima que essa foto tenta passar? É a mesma coisa que a primeira? Não. Pode trazer um certo ar de leveza, pode trazer um certo ar de morbidez, um certo ar de sacralidade, sabe? A questão do branco. O branco é uma cor fundamental para você passar um ar de superioridade, divino, em diversas religiões, não só na católica como no islamismo, tá? O branco ele significa a luz, no islamismo, por exemplo, e o negro significa a escuridão, tudo bem? Nesse caso, então, assim, não me passa muito uma noção de leveza, uma noção de sacra, vamos dizer assim, tá? Então, é uma coisa até um pouco pesada, mas é mais pela questão da maquiagem, do cabelo e da atuação da personagem. Eu não posso dizer que está errada, tudo bem? Mas como existe uma predominância muito grande de branco, de tons claros, no caso aqui é só branco, não tem tom claro, tudo bem? A gente chama isso aqui de high key photography, ou fotografia high key, tudo bem? Como se fosse uma chave alta, tudo bem? Ela está acima do nível de exposição ideal. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar nos 3 parâmetros básicos para uma fotografia bem exposta, para a gente trabalhar de maneira mais precisa a exposição das nossas fotos. A gente vai trabalhar com ISO, diafragma e obturador, tudo bem? Então, até a próxima aula.